queridos colegas professores, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso espaço. Muito grata eu estou por poder compartilhar com vocês esse pouco de conhecimento durante essa jornada, tá? Temos cada dia aí um tema base, um tema central para a nossa discussão. E o tema central de hoje é robótica tangível. Você sabe o que é a robótica tangível? Passa aí pela sua cabeça? Você sabe se existe outra modalidade de robótica a não ser a tangível? Vamos falar sobre isso, né? Bem, a robótica tangível é aquela robótica que pode ser feita, pode ser executada e utilizada com materiais tangíveis. Aqueles materiais que a gente pode pegar, que o aluno pode pegar, ele pode sentir a experiência de construir, de viver aquele momento de construção e até de desconstrução também, né? De desmontar ali um robô ou um equipamento eletrônico ou outros objetos diversos em que ele possa aproveitar peças. Então, essa experiência de ser palpável é o que chamamos da robótica tangível, a possibilidade de montar e desmontar robôs e ter ali um feedback em tempo real. Então, nós podemos também levar em consideração, dentro dessa questão da robótica tangível, aqueles elementos que são essenciais, que são fundamentais na robótica. A possibilidade aí de feedback em tempo real. Que é isso? Quando o aluno está construindo um robô e ele vê que aquilo não funciona, ele aprende com o erro. Ele desmonta porque ele teve um feedback automático, um feedback em tempo real e monta, faz uma outra montagem, faz uma outra programação. Então, ele tem aquele feedback ali. Uma outra questão que eu até já citei agora há pouco é a possibilidade de aprender com os erros, que a gente chama do debugging, né? A filosofia do debugging. Que é o quê? Eu vi que eu estou errado, eu posso consertar. E com isso também a gente consegue, dentro da robótica, quebrar aquele paradigma de que errar é ruim, errar não me traz nada de bom. Traz a aprendizagem, traz o saber que eu não posso mais montar daquele jeito. Ou traz o saber que eu não posso mais programar daquele jeito porque eu já vi que está errado. Então a gente vai desenvolvendo uma série de habilidades em nossos alunos quando a gente dá a eles essa possibilidade de aprender com o erro também. A aprendizagem matemática, como exemplo, por exemplo, medir peças para saber se dá para encaixar ou não, se dá para construir o que eu quero ou não, se aquele robô ele vai conseguir passar pelo caminho que eu quero que ele passe, tá? Utilizar ali habilidades do mundo da geografia ou questões geográficas ambientais para pensar em robôs sustentáveis, em cidades inteligentes, em casas inteligentes e sustentáveis. Tudo isso dentro de uma sala de aula, tudo isso pensando com os alunos e pensado pelos alunos em como construir soluções palpáveis e possíveis para a nossa realidade, para o ambiente em que a gente vive, para a comunidade em que a gente vive, porque sabemos que cada realidade é diferente uma da outra, certo? Nos possibilita, então, trabalhar com a robótica tangível, uma vez que a robótica inclui aí eletrônica e programação, como também já discutimos. Como é que nós podemos fazer isso? De diversas maneiras. As mais populares são a utilização com As mais populares são com a utilização dos kits de robótica, os kits pré-moldados. O que são kits pré-moldados? São aqueles kits que vem com as peças já prontas, que os alunos eles podem encaixar uma peça na outra, encaixar as rodinhas, utilizar ali a programação em um bloco programável, que a gente chama de bloco programável. Ele recebe a programação e passa aquilo para os motores e sensores. E esses kits pré-moldados são, por exemplo, Lego, Modelix, PET, o Migo, certo? Que nós temos aí diversos modelos no mercado, variando de preço, inclusive, né? É aquela questão da concorrência, então, alguns têm um preço mais vantajoso do que os outros, certo? Sendo que o mais popular deles é o Lego, também porque foi o primeiro lançado lá no finalzinho da década de 80 para a década de 90. Também em conjunto com o Puppet, o precursor ali da robótica educacional.
Talvez por isso também que o Lego seja o mais popular. Mas o meu xodozinho, que vocês vão me ver aí falando sempre, é o Arduino. O Arduino, ele é um kit, ele é uma placa, na verdade, uma plaquinha de prototipagem. E possibilita que o aluno ele faça tudo aquilo que os outros kits pré-moldados possibilitam e um pouco mais. E o melhor é que o Arduino ele é utilizado com baixo custo. Então, eu utilizo o Arduino nas escolas em que eu trabalho com a robótica educacional, nas escolas em que eu sou contratada para implantar o projeto de robótica, nós utilizamos Arduino, porque o custo-benefício é bem melhor. O Arduino é mais barato para comprar, as peças que são compatíveis com ele são mais baratas também. Caso dê defeito, é mais barato para substituir uma peça, certo? E nós temos aí N possibilidades com o Arduino, que eu vou mostrar para vocês depois, já que é com ele que eu trabalho e que é ele que eu quero apresentar para vocês, tá? Por via das dúvidas, eu vou mostrar para vocês agora uma plaquinha de Arduino. Essa aqui é uma plaquinha de Arduino. É que Arduino Uno, a que eu indico para quem quer começar, é essa plaquinha aqui. Nela nós podemos conectar sensores, motores, LEDs, vários tipos de componentes eletrônicos, inclusive aqueles que são retirados do lixo eletrônico. E também é uma outra política que eu uso muito, a utilização do lixo eletrônico para a construção de robôs, que também veremos por aqui, tá? Então, quando a gente fala disso, de robótica tangível, a gente vê N possibilidades de levar isso para o ambiente escolar. A riqueza que isso nos possibilita de levar esse tipo de meio de aprendizagem para o aluno. E o aluno, de uma forma geral, ele normalmente já se engaja, a depender ali de como a gente apresente a robótica para eles. E esse fato de apresentar a robótica para os alunos, de apresentar da maneira correta, é um dos pontos que nós falamos que são muito importantes para o engajamento do aluno em sala de aula. Quando a gente fala também de robótica tangível, nós trazemos à tona uma outra questão que está muito em alta agora, nessa era que nós estamos vivendo, que é a era da Revolução Industrial, a Revolução 4.0, que é a impressão 3D. Então, hoje está muito em alta essa questão da impressão 3D, da possibilidade de imprimir peças, de construir robôs a baixo custo e até de construir a própria impressora 3D. É um projeto maior, é um projeto mais detalhado, mas é um projeto possível. Então, a impressão 3D, que é um tema super atual, também entra nesse conceito de robótica tangível, de poder imaginar uma peça, passar aquela peça, aquele componente para o computador e imprimir, tá? Em 3 dimensões, que é o que nós temos aí, nós também chamamos de manufatura aditiva. É um assunto que está muito em alta agora em nossa época. Além disso, a robótica educacional, tangível ou não, mas já que estamos falando aqui da tangível, uma grande possibilidade dela é que nós podemos trabalhar em diferentes cidades, ou melhor, com diferentes cidades. Então, nós podemos, desde os pequenininhos, começar a trabalhar com elementos da robótica tangível. Então, com os pequenininhos, os alunos ali que estão na alfabetização, que não sabem ler ainda, é possível a gente trabalhar alguns elementos da robótica, como até mesmo programação utilizando blocos, conceitos de programação. Os kits da Lego também são muito ricos nesse quesito. A gente tem aí um kit chamado Lego WeDo, né, que é um kit para os alunos menores de montagem, de programação com blocos. É muito simples de utilizar e é muito legal também. E também quando a gente fala de recicláveis, né? A gente pode fazer com os nossos alunos o quê? Como é que eu posso trabalhar a robótica tangível com os meus alunos gastando pouco com construção de brinquedos reciclados? Então, quando a gente coloca ali o aluno para pensar em um mecanismo de como colocar uma rodinha, de como colocar um motorzinho girando, de como utilizar uma pilha com um LED para acender uma luzinha, de tudo isso que é tão simples, né, da gente construir
quando a gente tem de posse esse conhecimento e a gente consegue fazer essa transposição didática para os nossos alunos, fica fácil de trabalhar até mesmo com os pequenininhos. Com os maiores, a gente vai aumentando o nível de complexidade, o nível de abstração, vamos acrescentando mais peças, vamos trabalhando diferentes elementos, diferentes conteúdos, mas tudo isso é possível com a robótica tangível. Além disso, nós podemos também pensar em divisão de tarefas, trabalho em equipe. Quando a gente leva para a sala de aula um trabalho com a robótica tangível e a gente vai pensar ali em desenvolver N habilidades com os nossos alunos, habilidades que às vezes até mesmo a gente não percebe, mas que depois de um tempo, com o trabalho, a gente vai ver que o aluno está desenvolvendo. Claro que o resultado nunca vai ser imediato, assim, nossa, nessa aula eu já mudei o mundo. Não é assim, é aos pouquinhos. Mas com a robótica a gente pode trabalhar principalmente algumas habilidades ligadas à tecnologia. Então, nós podemos trabalhar ali a construção de peças, nós podemos trabalhar a construção de robô a partir dessas peças, o planejamento de um robô, o desenho de peças também, certo? O desenho de conexão de diferentes componentes eletrônicos ou não. Nós podemos trabalhar a possibilidade de programação daqueles componentes. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar também na divisão de tarefas dentro do grupo, dentro da sala de aula. Então, o aluno, ele pode, em uma determinada aula, ser responsável por montar aquele robô, por montar aquela peça, por desenvolver aquilo, por desenhar. Em outra aula, esse mesmo aluno, ele pode ser o programador. O que vocês vão encontrar na prática de vocês com as aulas de robótica é que os alunos eles desenvolvem um xodózinho, um gosto por uma única área. Por exemplo, tem aluno que gosta muito de montar o robô, tem aluno que gosta mais de programar. Mas o importante é a gente fazer essa rotatividade de funções. Isso aqui já fica a dica para você também. Rotatividade de funções é importante dentro do trabalho de robótica, seja ela tangível ou não. Mas já que a gente está falando de robótica tangível, vamos trazer para essa realidade. Então, um aluno que monta o robô em uma aula, na outra aula, ele pode já fazer a programação. Na outra aula, ele pode ser o líder da equipe. Ele pode ser o auxiliar, aquele que conecta a programação com a peça, aquele que ajuda na estrutura, o design, certo? Então, nós temos aí vários tipos de habilidades e de funções que nós podemos atribuir aos nossos alunos e eles podem desenvolver, certo? Sempre lembrando que na construção dos robôs físicos, nós podemos e devemos trazer à tona aqueles conteúdos e aquelas reflexões que a gente quer trabalhar. Olha, fulano, nós estamos trabalhando aqui a matemática, você consegue perceber? Ou não precisa falar que estamos trabalhando matemática, fale apenas, vocês conseguem perceber que nós estamos aprendendo alguma coisa aqui das matérias da escola? Sempre norteando as suas aulas por perguntas. Esse é o importante. Nós, como educadores, devemos despertar o aluno para pensar, certo? Não esperar uma resposta imediata, mas deixar uma reflexão para casa, deixar uma reflexão em um post-itzinho, em um blog ou alguma coisa que você utilize aí para dar suas aulas, ou até mesmo no Google Sala de Aula. Deixar aquela reflexão. Qual assunto da matemática, qual assunto da geografia você consegue perceber no nosso trabalho? Sem necessariamente você falar diretamente sobre isso, mas levar o aluno a essa reflexão. E esse é o nosso papel também como mediador. Mas agora vamos deixar de conversa e eu já vou disponibilizar aqui para vocês o próximo vídeo, que é uma atividade prática de robótica tangível. Assista o vídeo, veja se você consegue aí algumas peças, consegue aí alguns componentes que eu vou utilizar no vídeo e quem sabe você já consiga construir o seu primeiro robozinho, custo quase zero, tá? E de forma divertida que você pode levar para sua sala de aula ou fazer um vídeo, postar no YouTube, para os seus alunos também verem que você também está aprendendo
E isso é muito importante. E mais uma dica, eu sempre faço isso. Eu sempre mostro para os meus alunos que eu estou aprendendo, que eu posso aprender mais e que eu estou construindo outras coisas. E falo a linguagem deles. Eu gosto de postar no YouTube, apesar disso demorar algum tempo, porque os alunos estão no YouTube. Então, alguns alunos que me seguem, eles comentam, eles veem meu vídeo, eles comentam nas aulas. Então, essa já é aí uma dica que você pode utilizar para começar a trabalhar robótica na sua escola. Comece de casa, comece engajando seus alunos lá pelos vídeos, tá? E se você fizer, lógico que eu quero ver. Vamos lá para a prática e vamos deixar de conversa aqui. Vamos lá!